Sejam bem-vindos ao 7º episódio do podcast Antes da Consulta. Hoje a gente vai falar de um tema super interessante aqui com os nossos convidados. E Eduardo, vamos aproveitar e agradecer os nossos patrocinadores. Com certeza, João. Os nossos patrocinadores atuais são Padre Albino Saúde e também Drogaria Economia, além da... Temos também CAS Aparelhos Auditivos e Inspira CPAP. E eles têm um recado pra gente. Sou Henrique Lausoletti, fisioterapeuta do sono, fundador da Inspira CPAP, empresa especializada em tratamento de ronco e apneia. Trabalhamos com venda, aluguel e manutenção de CPAP. Se você conhece alguma pessoa que tenha um desses sintomas, entre em contato conosco. Bom, iniciando o nosso 7º episódio do podcast Antes da Consulta, nós vamos entrevistar dois famosos profissionais da nossa cidade. E eu vou apresentar primeiro as damas, né? Sim, com certeza. Vamos lá. É a doutora Angélica Surraila Gomes, ela é fonoaudióloga com uma área de atuação em audiologia, tem uma expertise de mais de 15 anos e ela se especializou na seleção e indicação de aparelhos auditivos. E também trabalha em conjunto com o Dr. Evandro e com outros otorrinolaringologistas da nossa cidade. Muito bem. Emendando aqui, já vou trazer a apresentação do Evandro. Evandro Marton, médico graduado pela nossa querida FAMECA, em residência em otorrino no Hospital Edmundo Vasconcelos, em São Paulo, fellow de otologia na Unicamp, pós-graduação em rinoplastia. Sejam bem-vindos, Angélica e Evandro. Obrigada. Obrigado pelo convite. O Evandro tem voz de locutor da madrugada, né, cara? A Angélica também tem voz de Também locutor. tem. Ela, aquela voz Só de não é cantora. fácil Eu acho que você entender podia o que ser eu falo. cantora, né? Quem sabe? Nas horas vagas. Melhor continuar O sendo Evandro fã. já levantou a bola da minha primeira pergunta. O que torna uma dicção mais difícil? É o timbre da voz? É a velocidade que a pessoa fala as palavras? Quando alguém se diz, ou alguém consegue dizer assim, será que eu me fiz entender? Como é que a gente consegue explicar isso melhor? A entonação da fala, o ritmo que você fala, e se for para um deficiente auditivo, a velocidade com certeza não se faz entender. Falar pausadamente e bem articulado é a melhor opção. Especialmente porque não é incomum o deficiente auditivo usar a leitura de lábio que você faz, né? Mesmo o paciente que está bem adaptado, que às vezes já até fez implante, é um recurso que a gente também usa no dia a dia. É que a gente não nota tanto porque a gente tem a boa parte da população tem audição normal e presta atenção em alguém falando sem nem notar que está usando um pouquinho da leitura de lábio. Mas o paciente deficiente auditivo, ele usa isso até como artifício. Às vezes ele até demora para notar. A Angélica, com certeza, tem história de muito paciente que na pandemia veio desesperado. Eu parei de ouvir depois que começou a pandemia. Não parou de ouvir porque começou a pandemia, né? Você usou a máscara e tampou a leitura Você labial. tirou Um apoio. um apoio do paciente lá, né? E aí, então, era mais comum essas pessoas aumentarem o tom da voz para compensarem a falta da leitura? E O isso tom que você fala funciona? é intensidade, fala mais intensidade. Mas não sei se a Angélica Alguns- concorda comigo, é até um problema você aumentar muito, né? Eles se incomodam. Eles se incomodam. Falar pausadamente é a melhor opção para qualquer pessoa poder te compreender, entender o som. Existe uma grande diferença entre ouvir e entender o som. Isso é super importante. Quem escuta é o ouvido e quem entende é o nosso cérebro. Exatamente. A Angélica tem uma comparação que ela faz com alguns pacientes e hoje em dia eu plagiei, eu faço também. Se você for para... Se alguém fala chinês aqui, me desculpa, mas se você for para a China, você não vai se fazer entender só porque você está gritando. Você vai ter que aprender a falar ou dar um jeito de fazer uma mímica, enfim. Um paciente que tem dificuldade de ouvir, especialmente se
se essa perda é profunda, ele não vai se fazer entender, você não vai fazer com que ele te entenda porque você gritou, falou muito alto. Isso às vezes até atrapalha um pouquinho. Se ele for um usuário de aparelho, que às vezes ele usa o aparelho só para manter o estímulo da via central da audição, porque está numa programação de uso de implante, ou em avaliação para uso de implante, ou se ele tem está naquele limite entre o uso do aparelho e o implante, ou ainda não está tão bem adaptado ao aparelho, quando você fala alto com ele, o aparelho ele amplifica o som que chega. Então ele vai amplificar o grito que você deu, na verdade. E nem sempre vai se fazer entender. O que a Angélica falou é super importante. E não é comum da população entender, porque a população, quando você fala assim, você ouviu o que eu te disse? A pessoa assimila que, eu ouvi, você falou, sei lá, o seu nome. Mas na verdade é o que a Angélica falou. Ouvir, e isso acontece no nosso dia a dia mesmo com a audição normal. Acontece, às vezes alguém chama a gente, você percebe que falou contigo e não entendeu o que falou, você pede para repetir. Com o paciente tem uma perda auditiva, isso fica um pouco mais comum. Então, é muito comum ouvir e não entender. Isso é uma briga com... A Angélica, tu vê muito mais do que eu, se bobear. Idoso acontece muito, né? Quando você tem uma deficiência auditiva, uma perda auditiva leve. É leve, é pouquinho. Não precisa usar aparelho. Com isso, vamos pensar que o cérebro é um músculo. Se você não treina ele vai atrofiar. Então, você tem uma perda leve lá nas frequências agudas, onde tá os fonemas de S, F. E aí eu falo, faca, vaca. Aí começa as trocas dos fonemas. Mas eu tô ouvindo. Aí essa perda vai aumentando e ele chega no consultório com uma perda de grau, moderada a severa. Aí ele quer pôr o aparelho, porque agora eu preciso ouvir. Aí ele, mas não está funcionando, eu estou escutando e não continuo sem entender. Aí nós entramos no problema do processamento do som. Mas olha, eu abaixei a televisão lá no 2 e não escutei. Também não é assim. Então, entender o som é muito mais importante. Então, quanto antes as pessoas aceitarem a deficiência auditiva e procurarem ajuda, melhor é. E continuando sobre o exemplo, se a gente for para a China hoje, ninguém sabe chinês, a gente escuta todo mundo, mas não entende ninguém. E assim é a perda auditiva. Ele escuta. Por isso que muitos demoram para procurar ajuda. Exato. Porque ele está escutando, ele só não está entendendo. Exatamente. E o que a Angélica estava falando da perda auditiva leve é muito mais fácil, inclusive, que o paciente se adapte ao uso do aparelho quando ele tem uma perda menor do que quando essa perda já está avançada. E aí o problema do cérebro ser semelhante ao músculo é que ele é semelhante ao músculo até a página 2, né? Porque ele atrofia, mas ele não é igual à musculatura. Que você volta a treinar, ele volta a hipertrofiar. Ele vai perdendo a função, né? Neurônio, o cérebro não admite muito ausência de função. Aí quanto menos você estimula ele, mais difícil fica. E em geral, o paciente... Existem perdas de audição em qualquer idade, né? Mas a grande parcela de população que tem perda de audição é a população idosa. E essa perda de audição está aumentando porque a população está ficando mais idosa, inclusive. E o paciente, o idoso já tem uma dificuldade natural, né? Ele já tem uma atrofia natural do sistema nervoso central, do cérebro. Então ele já tem mais complicação para se adaptar. Se ele fica deixando, talvez quando ele admite que está difícil e aí realmente vai atrás, vai começar a usar, não que seja tarde demais, mas vai ser muito mais difícil se adaptar, né? Ele vai ter mais incômodo, o aparelho vai ser mais desconfortável para ele, ele não vai estar carregando esse aparelho há algum tempo, ainda que a audição esteja piorando nesse período. Porque por mais que a audição piore, se ele mantém o uso do aparelho, mantém o cérebro dele ativo, a compreensão que a gente estava falando agora não piora muito. Então, às vezes, isso a Angélica vê também, eu vejo no consultório, às vezes o paciente que ele vem com uma perda, ele faz o exame dele, se indica o aparelho, fala que tem orientação de usar o aparelho, aí por preconceito, por custo, enfim, pelo motivo que for, ele não usa o aparelho. Aí ele faz o acompanhamento lá semestral, anual, quando ele retorna com outro exame, às vezes a audiometria tonal, né, que é a parte, aquela que para quem já fez a audiometria, é a parte que você aperta o botãozinho, levanta a mão, enfim, quando ouve. Às vezes nem mudou muito, né? Só que a compreensão dele desandou, porque ele ficou durante um ano
sem treinar. E além de não estar entendendo o que ele estava ouvindo, em algum ponto ele começa a também não ouvir. Ele só não sabe que não ouviu, justamente porque não chegou o som lá para ele. Então, assim, a adaptação precoce é a melhor coisa que tem. Cara, na medicina, na verdade, na área da saúde, tudo, né? Tudo Quanto antes você começa, mais fácil se adaptar. Ou até, se possível, prevenir para que não comece, né? Mas quanto mais cedo, o Eduardo, melhor do que a gente sabe, né? É muito mais fácil curar um câncer de mama quando a gente está no estágio inicial do que quando já está avançado, enfim, com metástase, daí essa parte eu não vou me meter muito, né? Porque eu sou besta. Agora eu quero entender uma coisa. Nós temos muitos exemplos de casais que vão lá, a mulher começa a chamar o marido na casa, o marido não escuta, ou vice-versa, isso dá uma briga, e um fala, você tá surdo, você não me escuta. Quem detecta mais? É a pessoa que tem a deficiência, ela já começa a observar que está difícil escutar, ou é quem está convivendo? O que vocês têm de experiência para falar sobre isso? Quem convive, com certeza. Eu falo que não sei se é a opinião mesmo, mas a minha opinião é quem essa. Convive, primeiro pelo volume da televisão, eu falei gato, você entendeu? Rato. Eu tô te gritando lá do quarto, você continua na mesma, não escutou. Até porque muitas vezes é isso que a Angélica falou, a compreensão piora antes. Então, quem está ouvindo não está tão preocupado se está compreendendo, não. O problema do outro que vai ter que ficar repetindo, enfim. É briga que às vezes tem de casal ou de pai e filho que vão em consultório, enfim. Ele não está ouvindo. Aí o idoso fala, não, eu tô. Não, ele não tá. Ele que não fala direito, Exato. ele tem uma batata na boca. Aí você resolve e fala assim, ó, você está ouvindo? Tô. Você está entendendo? Não, pronto. Os dois estão certos. Quando o outro fala que o pai, o esposo, enfim, não está ouvindo, ele está querendo dizer que ele não está entendendo, na verdade. Uhum. Que é o mais comum. Vamos sair dessa faixa etária mais avançada, que é a minha e a sua, né, João? Minha não. Nós que temos filhos, quando a gente vai buscar as crianças na escola, é muito comum ver crianças usando óculos. Que quando eu era criança não era tão comum. Claro, hoje você tem tablet, a maioria das crianças tem celular. A exposição ao estímulo visual é muito grande. Isso talvez poderia explicar um pouco mais de usar óculos. Não tenho certeza. A gente vai chamar um oftalmologista para perguntar isso. E a poluição sonora? Também não é incomum você passar na rua aquele som estridente, aquela coisa que incomoda você que está num outro veículo. Imagine quem está dentro do veículo. Mesmo assim, festas, né, eventos culturais que o som tende a ser muito alto. Qual o impacto disso na infância? Isso com certeza vai trazer repercussões numa vida adulta ou o dano já é também na infância? E aí vocês poderiam nos responder. É comum atender crianças que não escutam? Hoje eu atendi uma. É comum. É comum. Não por trauma, por exposição sonora. Eu pego mais adolescente por exposição sonora. Como, por exemplo, estouro de bomba. Na Copa do Mundo eu tive filho de uma amiga. Um amigo, na hora do gol do Brasil, soltou aquelas bombas no pé. Ele dormiu, acordou. O Angel, estourou uma bomba ontem aqui perto de mim. E eu tô com o ouvido com barulho, entupiu. Eu falei, vem aqui no consultório. Não vou agora, sexta-feira. Eu falei, não, vem aqui agora. É já. Fiz uma audiometria, uma queda auditiva na orelha direita, trauma acústico. Existem alguns recursos, o doutor Evandro pode falar sobre isso, que quando Nunca me chamou de doutor. O Evandro pode responder isso. Com medicação em alguns casos. E depende da saúde em geral do paciente. Esse caso dela é o que eu estou pensando. Né? Esse caso dela a gente chama de surdez súbita, não necessariamente o paciente está sem som nenhum, mas a queda brusca da audição é uma surdez súbita. E geralmente o tratamento ele é meio limitado, mas ele tem que ser precoce, tem que ser rápido. A gente entra com doses altas de corticoide, geralmente, e aí às vezes o paciente que já é hipertenso, diabético, até você fica numa gangorra lá, mas é o que tem de para tentar diminuir a inflamação rápida e esse paciente recuperar a audição. Boa parte das vezes é possível, mas não é um tratamento que você fala assim, não, faz que vai dar certo, sabe? É um tratamento que você faz, é o único tratamento que tem, é o único recurso, e na falha dele, daí você vai ver o quanto recuperou ou não, se não recuperou nada, o grau da perda que ficou e correr atrás disso daí.
Sobre as crianças que o Eduardo perguntou, eu acho que hoje em dia, na verdade, as crianças ainda não estão sofrendo muito. Mas vão sofrer. Vão sofrer. Vão. Mas a gente tem tido um diagnóstico maior, porque tem, assim como no passado existia um pouquinho de preconceito de usar óculos, todo mundo teve um amigo que usava óculos, todo mundo chama. Era o 4-olho. O 4-olho, exatamente. Há não muito tempo também tinha um preconceito com o uso de aparelho auditivo, que hoje em dia está diminuindo, muita gente está indo atrás, as pessoas têm mais informação, né? E eles estão mais discretos também, né? Também, muito mais. Extremamente. Muito mais. E existe até lei, né? Que é a lei, o teste da orelhinha que a gente tem que fazer no nascimento. A criança tem até um mês. O ideal é que 100% de crianças nascidas no Brasil façam o teste da orelhinha até 30 dias de nascida. Tanto no SUS quanto no sistema privado. Então, daí você consegue diagnosticar mais também. As crianças a gente só está diagnosticando mais porque tem leis determinando isso, tem pais mais atentos, a informação chegando melhor, a criança está sabendo se expressar melhor. Os adolescentes e adultos jovens, a gente vê um pouquinho mais isso que o Eduardo falou. Essa exposição sonora contínua é muito... O zumbido, às vezes, até antes de perda de audição ou dificuldade de entender, o zumbido, o chiado no ouvido, às vezes vem até antes, né? Vem antes. Só que é algo que você costuma ver mais em paciente adulto. Adulto, assim, meia idade para frente, 50 e poucos, 60 anos. A quantidade de adolescente que chega com zumbido, tô com zumbido. É engraçado que o adolescente chega lá com zumbido, fone. Ele tá com o celular aqui, com o fone do ouvido, um fone no ouvido e outro livro para conversar contigo. Você fala, bom, já tô entendendo, né? Já sei de onde vem o zumbido. Exato. Mas voltando ao assunto das crianças, a gente na exposição do dia a dia ao ruído, a gente já vai perdendo um pouco de células com o envelhecimento. Então, com a exposição a fones, a festas, cada vez mais nós teremos adultos jovens usando aparelho auditivo. Até porque a gente não... Ou jovens, em geral. Eles não Tem dosam, um tipo né? de som que é mais deletério? O grave, o agudo? Na perda mais comum que a gente tem hoje, que é a presbiacusia, que é a do idoso, o envelhecimento natural do ouvido, são as frequências agudas. São sons fininhos que vai perdendo. Então, aquele cara que mora no sítio ou numa rua que tem bastante árvore, ele para de escutar o passarinho. Então, o passarinho vai sumindo, o som da torneira pingando, sons mais delicados, mais finos. Já quando você pega uma perda auditiva nas frequências graves, já vem para o lado das crianças e das otoscleroses, que são nas doenças da orelha média. Evandro. Só complementando o que você estava falando, as células ciliadas que ficam lá dentro da cóclea, que é o órgão interno da audição, a gente ouve os agudos no ápice, então geralmente começa a agressão lá. Por isso que o agudo acaba sendo um pouquinho mais. Mas o tipo de som é menos importante do que a intensidade do som. E aí não só a intensidade somada com o tempo de exposição. Uma intensidade de 60 decibéis, você pode ficar 2, 3 horas que pouco vai te agredir ou não vai agredir. Uma britadeira de 110, 115 decibéis, se você ficar ouvindo mais 15 minutos sem proteção, você tem perda vai auditiva. ter agressão. Então, tem um gráfico até, uma tabela, a cada 5 decibéis, a partir de 60, 65, não lembro, para cada 5 decibéis que aumenta, você tem que diminuir pela metade o tempo de exposição. Então, assim, 60 decibéis são 8 horas de exposição, 65 são 4. E é muito pouco, é um toquezinho no rádio do carro, são 5 decibéis já. As doenças de orelha média que a Angélica estava falando, a gente tem algumas doenças dentro do ouvido que geralmente está envolvido mais a cadeia ossicular. Existem doenças crônicas, então perfuração ou às vezes inflamação crônica do ouvido, colesteatoma, enfim, são doenças que além da perda geram outros sintomas, o ouvido que vaza, o ouvido que às vezes tem mau cheiro, ou o paciente tem sempre que estar se protegendo para evitar infecções. E existe uma outra doença que chama otosclerose, que acho que tirando essas infecções inflamatórias é das mais comuns. E ela comete muito paciente mais jovem. O paciente costuma perceber por volta dos 30 e poucos anos, geralmente mulheres, caucasianas, geralmente, é mais comum do que em asiáticos, índios, negros, enfim. E não se sabe exatamente o motivo, suspeita-se que seja a variação hormonal, mas é comum que elas comecem essa queixa depois de gravidez, depois da gestação. Então é a mulher que
tinha lá, às vezes, alguma queixinha, mas não se incomodava tanto. Um zumbidinho no ouvido, um chiadinho. E a vida seguia. Aí tem o filho, depois que nasceu meu filho, minha audição piorou muito. Não sei se é doença reativa pela variação hormonal, enfim. E invariavelmente tem um componente hereditário também. Você pergunta, minha mãe começou a perder a audição com 30 e poucos Mas anos. muito comum a parte hereditária, muito sim. comum mesmo, Bem comum. Eu operei uma paciente dessa no sábado agora. Ela tem 37 anos. Ela tem há uns 4 anos já a perda. A autoesclerose a gente tem... Eu costumo dizer para o paciente que a gente tem 3 opções de tratamento. Um é só acompanhar, que o otorrino e a fono nunca vão apoiar isso daí. Vai ser a última opção para a gente. Às vezes é a primeira para o paciente. A outra opção que a gente tem é o uso do aparelho auditivo, com as vantagens de não ter risco cirúrgico, ser muito mais rápido para se adaptar. Mas lembrando que a doença é progressiva. Exato, a doença é progressiva e provavelmente esse aparelho vai perder a função. Vai perder a função, vai ter que trocar, enfim. E existe a outra opção que foi o que essa paciente optou, que invariavelmente eles optam, né? O homem geralmente é meio molão, acaba indo para o aparelho. A mulher tem um pouco mais de coragem, até porque também tem um pouco da parte estética. Por mais que seja discreto, tem mulher que não quer usar de jeito nenhum o aparelho. Aí a cirurgia a gente tem a possibilidade de... A gente entra pelo... Hoje em dia eu faço tudo endoscópica, porque é muito mais rápido a recuperação e a visualização é melhor. A gente entra pelo canalzinho já que o ouvido tem, descola o tímpano lá e tira o seu ossinho doente, que é o estribo, que é o menor osso que a gente tem no corpo, não tem 3 milímetros, e bota uma prótese no lugar. Ela costuma ter por volta de 4,5 milímetros e 0,6 de diâmetro. E aí a doença continua ativa, mas você faz o que essa doença faz é começar um depósito de cálcio e de osso no último osso da audição, que é o estribo. E daí, quando o som entra e mobiliza a cadeia ossicular, esse último osso, ao invés de ele conseguir dar um chutinho, entre aspas, mais forte no ouvido interno, o chute dele fica meio fraco, por isso que ele perde a potência. Então, o que você faz fica mais endurecido, na hora que você tira o estribo, você perfura. Então, aí a prótese vai estimular meio que diretamente o ouvido interno. Então, acaba dando um pulo assim na doença. Mesmo assim, em alguns casos mais raros, a doença pode progredir para dentro do ouvido. Aí já começa a ter perda severa, profunda, aí a gente já tem que partir para outra cirurgia, que é o implante. A gente vive num período que nós temos computadores, notebooks, tablets, como o Eduardo citou. E todo mundo que você olha está com o celular e com o bendito fone de ouvido, como você disse, do jovem. A nossa audiência, com certeza, vai estar muito curiosa, querendo saber. Existe um tempo máximo permitido para se usar fone? Qual é, né, o volume? Existe alguma sugestão, alguma coisa preconizada para que a gente possa evitar lesões? Vou aproveitar a pergunta do João. Voltando do Hospital São Domingos, ali na Avenida do Aeroporto, todo mundo com fone. Só que tem o barulho dos carros. Eu fico imaginando que mesmo o fone em íntimo contato com o ouvido tem que ser um certo volume. Porque no trânsito as pessoas estão andando, estão falando no próprio caminho que você está. Essa questão do volume, você disse há pouco, não é só a qualidade do som, mas também a intensidade e a exposição. Se você imaginar que vai fazer uma caminhada de 1 hora, qual que é o volume ideal para você ficar com esse fone de ouvido? 60 decibéis é um volume bem adequado. E eu costumo orientar o paciente mais ou menos o seguinte. Não sei se a Angélica tem alguma orientação diferente. Se você está a essa distância que eu estou dela, mais ou menos 1 metro, se eu coloco um som no meu fone e ela está ouvindo, esse som está alto para mim. Obviamente tem que ser um paciente que ouve. O paciente não, quem está lá não pode ser a avó, né? A avó que usa aparelho está sem aparelho. Não estou ouvindo nada, filho. Pode pôr, vai dar. O paciente que tem uma audição normal, está a 1 metro de distância, ele não precisa entender o que está ouvindo, o que tem no seu som. Mas se ele está percebendo, é melhor que você abaixe um pouquinho. Agora, com relação aos fones de ouvido, que o João comentou, e que o Eduardo falou da rua, tem a vantagem e desvantagem. Se você conseguiu... Eu até fiz uma postagem outro dia. Se você usar o fone de ouvido numa intensidade não tão alta e por um intervalo de tempo que se respeite aí até umas 2, 3 horas, não precisa nem ser tão pouco, você consegue, às vezes, até proteger o seu ouvido. O problema não é o fone. O problema é a intensidade que se usa fone, e invariavelmente o jovem bota o fone lá, né, tora o som e fica o dia inteiro lá.
Pô, tem jovens, às vezes, que passa a madrugada jogando com fone de ouvido, jogo de guerra, enfim, que tem tiro e tudo Você mais. abre a porta do quarto, o cara tá de fone, você tá ouvindo ele atirar. Exatamente. Você fala, Então, poxa, vai dar errado isso daí. vai dar. Mas se você tá com fone de ouvido não tão intenso, com fone adequado, e hoje em dia, boa parte não, mas existem fones que tem acho que é uma programação, um dispositivo, enfim, que é cancelamento de ruído externo. Você até acaba protegendo. Tudo bem quem tá em Catanduva, né? Mas rua. numa Avenida Paulista em São Paulo, que daí é uma paulada de som. Você bota um fone de ouvido com cancelamento de ruído externo e o som baixinho, ele vai mais te proteger do som da rua do que te ajudar. Não sei se já chegaram a usar esses fones com cancelamento de ruído externo. Eu gosto de correr, não dá para usar os dois correndo. Se vier um carro buzinando porque vai te atropelar, Você ele vai te vai ser atropelar, você não atropelado. ouve. Ele cancela mesmo. Então, você acaba tendo um duplo benefício, né? Você tira o ruído externo e você, por conta disso, consegue deixar o som mais baixo. Aí você não precisa aumentar o som para conseguir ouvir o seu som superando o que tem de fora, né? Voltando ali que o Evandro falou, em torno de 60 decibéis, existem várias marcas e modelos de fone hoje no mercado. Então não dá para levar a ferro e fogo, porque a gente não sabe como foram feitos esses testes. Então, a regra ideal é, colocou o fone, ligou a música. Quem tá do seu lado não escutou, ok, pode usar lá 8 horas. Mas a partir do momento que quem está do seu lado ouviu, não é mais indicado. Até porque é difícil medir quantos decibéis está ouvindo, né? Algumas pessoas, elas não necessariamente reclamam na consulta com vocês da perda de audição. Pelo menos para ela não está havendo perda, mas está havendo um chiado. Tá vendo? Parece que eu ouço o que você me fala, mas parece que tem sempre um barulhinho, parece que tem um inseto. Qual a diferença, se é que há essa diferença, entre zumbido, né, ou chiado, numa linguagem mais acessível às pessoas, e perda de audição? Isso caminha junto? O zumbido é um sinal precoce de que você já está perdendo a audição? Ou não, já é um sinal tardio de que você perdeu? Como que eles se relacionam? Começa. Vamos lá. O zumbido ou o chiado, ele é um sintoma, não é uma doença. E ele tem causas, muitas. Então, é multifatorial. Mas o que a gente mais vê e o mais provável é a perda de audição. Então, quando você chega no médico com a queixa de eu estou com zumbido, a primeira coisa que ele faz, ou chiadinho, é pedir uma audiometria. E muitas vezes você tem uma audiometria lá, as frequências graves, médias, bem, e 2 frequências agudas caindo. Então, ali a gente já vê um sinal de perda auditiva e um sintoma, que é o zumbido. Ele geralmente, às vezes, antes até da perda de audição, é o zumbido que chega primeiro. Porque ele depende de uma agressão muito menor ao ouvido para se manifestar. E às vezes a audiometria, a Angélica falou que às vezes as últimas 2 agudas assim estão alteradas, mas não é incomum o paciente vir com uma audiometria normal. É, muito normal. Mas o zumbido, especialmente se você descartar outras causas, né? É o que a Angélica falou, existe mais de 200 causas de zumbido. A gente não tem como pesquisar todas, então a gente pesquisa as mais comuns, que é perda de audição e alguns distúrbios hormonais. Em casos que o paciente tem indicação, às vezes a gente faz a ressonância também para ver se não tem lesão do nervo da audição, tumor do nervo da audição, enfim. Geralmente o tumor é benigno, mas a gente pesquisa. E a gente acha. Exatamente. Não gosta, mas a gente acha. Mas geralmente acompanhamento. Menos mal que isso. Mas o paciente às vezes vem com a audiometria normal, e daí você pesquisa todo o resto e não acha. Aí a gente faz lá no consultório, você faz uma audiometria de alta frequência. Sim. Que a gente ouve de 20 a 20 mil Hz. Só que a audiometria geralmente pesquisa de 250 a 8 mil Hz. Quando você faz a audiometria de alta frequência, você passa isso daí. Então você vai até os 20, até os 20 mesmo. Até 20 Hz. Você vai até os 20 mil Hz. 20 mil. E aí, às vezes o paciente está com a audiometria dele normal. Aí na hora que você chega lá em 14, cola do ladinho de alta frequência, faz assim, ó, vai lá embaixo. Então o paciente já a perda está lá atrás, lá naqueles agudos mesmo. E essas de 20 mil Hz são as que mais dependem do ouvido funcionando bem. São as que mais, que a Angélica falou agora, com a aguda que o paciente sente primeiro, porque começa a morrer lá de cima para baixo, do ápice da cóclea para a base. E aí o paciente começa a ter o zumbido, começa a ter dificuldade de ouvir o passarinho, essas coisas. A
A área da fala humana, ela fica muito para trás. Ela fica em frequência, geralmente, de 500 a 2.000 Hz. Então, às vezes, até chegar lá e o paciente ter queixa de audição, o zumbido caminhou por um tempinho do lado dele. E o zumbido, geralmente, quando surge, e daí alguns colegas acabam falando que não tem cura e realmente eles não estão errados. Mas a forma como se passa para o paciente às vezes desanima. Então, o zumbido e causa um desespero para alguns. O zumbido é isso e não tem cura. Realmente, o zumbido não tem cura. Ou raramente tem cura. Não sei quando o seu zumbido é causado por esse tumor. Vamos tirar o tumor, então provavelmente vai melhorar. O seu zumbido é causado porque você está abusando de uma coisa comum. Você está abusando de café. Às vezes o paciente, eu abusei. Outra coisa que vai acontecer segunda-feira, depois da Páscoa. Chocolate. Tontura. Chocolate estimula demais. Tontura e zumbido. Às vezes o paciente, aí você consegue corrigir isso daí e melhora. Mas invariavelmente ele não tem cura, mas você consegue tirar o incômodo dele. E para o paciente, ele não está se importando se está curado ou se está sem incômodo. Ele quer parar de ser incomodado. E aí tem várias formas de tratar. Existem algumas orientações, entre elas de alimentação, de hidratação, alguns cuidados. O estresse piora muito. Qualquer noite mal dormida, estresse, disfunção da articulação temporomandibular. Então a gente tem como tratar. A gente orienta, às vezes, o paciente usar um som na hora de dormir, daí é uma orientação mais específica. E uma coisa que a gente usa, que às vezes eu falo para o paciente, mas como assim? Às vezes ele tentou de tudo, não deu certo, e daí eu falo para ele usar o aparelho de audição. Mas doutor, mas eu não tenho dificuldade de ouvir. Mas o aparelho é igualzinho ao aparelho de audição que a gente usa convencional, só que é uma programação específica para zumbido, né? Hoje o aparelho é para quem tem o zumbido e tentou de tudo. O aparelho auditivo ele vem com uma programação de tratamento para o zumbido. Então, tanto para quem tem perda auditiva e para quem não tem, a gente consegue usar esse recurso para poder tratar este zumbido. Não é a cura, é um tratamento. Mas tira o incômodo, né? Isso tira bastante. Tem um caso bem claro lá do consultório de um amigo meu, ele é radiologista. A irmã dele é otorrino em São Paulo e aí Casa de Ferreira é de pau, né? Santo de casa não foi milagre, né? Ela cansou de falar para ele usar o aparelho. Daí ele já operou o ouvido quando era na infância, adolescência, acho. Então ele tem uma perda leve, porque por conta de infecção crônica que ele tinha, ele tem uma perda leve. Leve é moderada, eu acho que é dele. Leve. Do lado esquerdo. E eu falei para ele, só que ele nunca teve incômodo com a audição. Até porque o lado direito é perfeito, a perda que ele tem é pouca do lado esquerdo. Eu falei, cara, por que você não usa o aparelho? Ele falou, não, mas não me incomoda a audição. Só que ele se incomoda demais com pandemia, ele começou a trabalhar isolado para laudar. Ele é radiologista. Então, daí ele... Geralmente o zumbido piora à noite, porque é a hora que você fica mais isolado no som, né? E ele, como radiologista, começou a ficar isolado durante o dia também, trabalhando. E ele ficou doido. Eu falei, cara, faz um teste, não te custa, né? Eu falei, mas você vai fazer... Perder umas horas lá fazendo teste, vai agradecer a fone e fica sem aparelho. Acho que ele voltou no mesmo dia para eu comprar, que você falou, não foi? Ficou muito bem. Ele falou, Angélica, eu durmo às vezes com ele, com o aparelho. Foi a primeira vez que a Angélica pediu para o paciente usar menos. Eu também não preciso exagerar. A esposa dele agradeceu. Porque ele se tornou um cara menos irritado. Foi até mais gostou de conviver com a minha família agora. Falei, que bom. E tem diferença dos aparelhos, assim? Qual é a diferença de um para o outro? Porque um é maior, outro é menor? Existem vários modelos de aparelhos auditivos e cada um é indicado por um tipo de perda de audição. Então, todo mundo chega com o sonho de usar o aparelho pequenininho para ninguém ver, pensando na estética. É um aparelho para perdas auditivas leve, moderada, com uma configuração bem específica, com perdas auditivas em grave. Então, a vozinha que descobriu a perda auditiva, demorou para adaptar, tem aquela perda em rampa, tem a presbiacusia, ela já não é indicada para o aparelhinho. A gente indica sempre o retroauricular, de colocar atrás da orelha, mas hoje com receptor no canal, que é um aparelho fininho e extremamente discreto. Até trouxe um para mostrar. Que ela coloca, é um aparelho com mais de um microfone, com função. Quer aproveitar mostrando, explicando, Sim. mostrando pra gente? Esse daí que ela falou com o canalzinho é muito discreto. Minha mãe tem um e não dá pra saber quando ela tá usando ou não. Porque às vezes ela não presta atenção no que eu falo, só pra não prestar mesmo.
Esse é o aparelhinho, olha o tamanho. Olha o tamanho. Ele é menor que uma moeda de 10 centavos, tá? Mas ele pode pegar. Ele é extremamente para uma perda auditiva leve e moderada, com especificações da configuração da perda auditiva. Dá para fazer teste de 7 dias, Dá. né? Se você quiser testar, Ah já. lá. Cara, eu ouço bem, viu, meu? Até porque tem um detalhe que a Angélica vê isso também. O problema do aparelho muito pequenininho, além de às vezes não caber no tipo de perda que o paciente tem, Pelo amor de Deus, se isso cair aí, Empresta um pouquinho aqui. desde o meu faturamento, cara. Imagina, Não é assim. Imagina uma senhora de 70 anos que às vezes tem dificuldade de manusear as coisas. Ela não vai conseguir usar direito esse aparelho. Às vezes ela não vai conseguir nem colocar o aparelho dentro A do ouvido. pilha, né? Eu trouxe até uma pilha. Você tem que... Porque esses aparelhos minúsculos, eles são intracanal. Então, a gente tem que pegar essa pilha, abrir uma gaveta de pilha, colocar aqui dentro. A pilha é metade de uma moeda de 1 centavo. O paciente idoso não Isso aí vai tem. depender muito do perfil de cada Do paciente. perfil, né? exatamente. Eu vou... E aí, a gente já tem o retro. Olha isso. É muito mais fácil manusear. É muito mais fácil E é muito de discreto, manusear. E é uma descrição tremenda. Que é indicado praticamente para todos os tipos de perda auditiva, de grau leve a severo. Todo mundo tem aquela imagem eu vou ter que usar aquele aparelho grandão de colocar atrás da orelha. Eu falo, é de colocar atrás da orelha, mas não é mais o grandão, não tem aquele molde que machuca o ouvido, ou aquelas microfonias. Ai, porque eu passava perto do meu avô, aquele aparelho pitava o tempo todo. Hoje não tem mais isso, o aparelho é 100% digital, tem muito recurso, desde o aparelho básico, aparelho que o SUS dá, é um aparelho excelente. Né? O SUS dá o aparelho auditivo, são aparelhos importados. O que diferencia de um sistema privado é a quantidade de recursos e a proximidade com a fono em poder ter os ajustes, aquela fase de orientação, de vamos começar uma adaptação mais baixa, mais leve e ir aumentando de acordo com a sua adaptação. E aí tem os aparelhos sim grandão de colocar atrás da orelha, que é aquele modelo que vem um pré-moldado, que a gente indica para pacientes com perda profunda, que são indicados para o uso do implante coclear. Então, a gente tem que indicar um aparelho muito mais potente para estimular essa parte auditiva, para chegar no implante coclear com esse ouvido mais estimulado. É a hora que a gente para de se preocupar também com a estética e passa a focar quase que 100% na funcionalidade, né? Então, é o paciente que ele vai usar... É um treinamento, é uma prótese que ele vai usar por um período para deixar tudo redondinho, aí para depois sim usar fazer o que vai ser resolutivo para ele. Mas os aparelhos hoje em dia eles são muito discretos. E aí toda vez que eu tenho o paciente fala, Ivone, mas você acha que dá para usar aquele pequenininho? Eu falo assim, você vai fazer o seguinte, você vai levar seu exame para a Angélica ou para a fono de confiança, enfim. Ela vai determinar dentro da sua perda, dentro do seu perfil, o tipo de aparelho que você pode usar. E aí, desse tipo aí, você vê o que é mais estético, você vê o que tem mais tecnologia ou não. É óbvio que uma senhora de 70 anos que fica mais em casa com a família, ela não precisa de tanta tecnologia quanto um cara de 50 anos que é diretor de uma empresa e vive em reunião. Né? Ele talvez precise, até queira muito mais tecnologia. Conexão com Bluetooth, enfim. A Angélica sabe até melhor as tecnologias. Os aparelhos hoje em dia, eles leem o ambiente que você está, ele se adapta. Na hora que você entra no ambiente, ele reconhece o ambiente e se adapta ao ambiente. Os ambientes Ele mais reduz comuns de ruído. Exato. Ambiente de trabalho, ambiente de rua, ambiente da sua casa. Então, você entrou na sua casa, ele vai se programar para aquilo que está... Um ambiente mais silencioso. Exato. Então, automaticamente ele reduz o ganho dele. Óbvio que um cara de 50 anos, diretor de uma empresa, vive em reunião, vive viajando, ele vai querer mais recursos. Um adolescente, um jovem, Sim. que às vezes tem perda de audição. Eles vivem conectados ao celular, né? Eles vão querer um aparelho que conecte com Bluetooth. Tem um paciente nosso que ele é estudante de medicina, inclusive, não foi o aparelho que ele colocou, foi a prótese ancorada que ele fez. De vez em quando eu cruzo com ele correndo no aeroporto, ele tá ouvindo música conectada Mostra na a prótese ancorada. Essa prótesezinha aqui, a gente tem alguns métodos cirúrgicos, né, pra gente resolver o problema de audição.
Essa prótese aqui é uma prótese ancorada, ela fica conectada no osso, na verdade. E no osso da mastoide, que geralmente. A gente tem como fazer um teste, porque esse aparelho aqui você consegue colocar ele numa bandinha, numa faixinha igual de tenista. O paciente faz o teste e geralmente, se ele gosta do teste, ele vai gostar mais ainda no pós-cirúrgico, porque fica melhor adaptado. Tem as indicações específicas, geralmente para, que foi o caso desse menino, inclusive, é para surdez unilateral, ou paciente que tem infecção crônica do ouvido, que às vezes não convém colocar um aparelho dentro do ouvido que pode voltar. Que piora a doença. A doença, ou reativar, ou até piorar. Ou para paciente, por exemplo, que tem malformação. Às vezes não tem a orelha bem formada, às vezes não tem a cadeia ossicular bem formada. Não adianta você ficar... Se ele não tem a orelha, como é que você vai colocar um aparelho lá, né? Então daí a gente faz uma cirurgia, faz um furinho na calota craniana. Geralmente só pode fazer esse tipo de cirurgia a partir dos 5 anos de idade, por conta da espessura da calota. E daí ele vai ficar com esse pininho conectado aqui na calota. Depois de 20 a 30 dias mais ou menos, isso aqui se integra ao osso e daí você vai conectar a parte externa. Essa parte externa aqui, ela capta o som e aí, pela vibração do osso, da cadeia ossicular, vai acabar usando um pouquinho, entre aspas, o som do ouvido do outro lado. Mas, e tem muita gente que fala assim, Evandro, mas você acha que é bom fazer isso daí? Se o paciente ouve bem de um lado, por exemplo, não dá para ficar sem? Pergunta para o paciente que ouve de um lado só se é bom ficar sem. Ele perde a noção de localização da fonte sonora. Exato. Você chama ele, ele não sabe que lado você está chamando. E isso é muito ruim para um adolescente, para uma pessoa numa reunião, numa sala de aula. Às vezes até dependendo da profissão da pessoa, né? Sim. Ele tem que ouvir dos dois lados, tem né? Que ouvir. A gente tem duas orelhas para isso. A gente não tem colocar em risco a vida dele, né? Exato. É uma coisa de... Eu ia usar esse exemplo se o Eduardo não tivesse dito. Um paciente, quando eu estava em São Paulo fazendo residência, um chefe meu indicou essa cirurgia para ele, ele não quis, por questões estéticas, ele não quis. Ele voltou um tempo depois porque ele foi atropelado. O carro veio do lado que ele não ouvia nada, e a cabeça faz um efeito de sombra no ouvido que você tem a perda. Se você não ouve nada desse lado e o som chega exclusivamente... Desculpa. Se você não ouve nada desse lado e o som vem exclusivamente daqui, você não vai ouvir nada com esse lado aqui. O carro veio, todo mundo... Ele acreditou porque não só o motorista falou, como as pessoas em volta. Que o carro buzinou, ele não ouviu e a sorte é que ele fraturou a perna, resolveu e depois foi fazer cirurgia. Mas é um problema, né? São riscos de vida. A gente não tem 2 ouvidos, 2 olhos à toa, né? As audições se somam, inclusive. Se a gente tem 2 audições boas, ou 2 audições funcionais, elas se somam. Não é, eu tenho um ouvido bom, eles vão ser bom. Não, elas acabam se somando, na verdade. E daí dá a qualidade do som melhor, a compreensão melhor e a localização de fonte sonora. Né? Evandro, é inegável o avanço dessas tecnologias. E o paciente do Sistema Único de Saúde tem acesso a isso? Exatamente. Inclusive essa cirurgia mais sofisticada? Essa foi a última cirurgia que entrou. No convênio. Então tudo isso está disponível para as pessoas que têm necessidade. Né? Qualquer paciente, eu digo hoje em dia que o paciente que alguma vez ouviu na vida vai ouvir de novo, a não ser que tenha um tumor que destrua todo o nervo da audição, ou ainda que destrua o nervo da audição, se manteve o ouvido intacto, de alguma coisa ele vai conseguir ouvir. O paciente que já ouviu alguma vez na vida, ele não fica surdo 100%, a não ser que ele opte por isso, ou ele realmente não tem acesso a nada, inclusive ao Sistema Único de Saúde. Porque no SUS tem os aparelhos, que a Angélica já falou, a gente tem essas próteses ancoradas, também entraram, foram as últimas cirurgias do SUS que entraram. A gente tem... Isso está disponível em Catanduva? Em Catanduva não. A gente, pelo SUS não. Os pacientes que eu opero são do consultório particular. Mas eu atendo na faculdade de medicina aqui, que é o atendimento pelo SUS, e a nossa referência geralmente é a USP em Bauru. Mas, se não me engano, o HB está credenciando para isso daí. Tá. Então vai ficar até mais fácil, na verdade. E também tem o implante coclear, que também tem tanto no SUS quanto no convênio. Né? Então, assim, o paciente que já ouviu alguma vez na vida, ele vai ouvir de novo. Crianças que nasceram sem audição, quase todas elas também têm a possibilidade ou da prótese ancorada, ou boa parte das vezes do implante, né, quando tem uma perda profunda, bilateral. Exceto se ela nasceu sem por isso que eu digo,
quem já ouviu uma vez na vida, porque a gente sabe que o nervo da audição existe, né? É. Mas existe é bem raro isso, mas um grupo pequeno de crianças que às vezes não ouve porque nasceu sem o nervo da audição. Aí a gente, infelizmente, não tem muito o que fazer, exceto um implante de tronco cerebral, mas que é complicado de fazer, é difícil fazer, é arriscado e o benefício auditivo é muito, muito pobre dentro daquilo de todo o risco que envolve o antes, né? Você quer mostrar alguma coisa? O que é isso aí, Angélica? O que você trouxe pra É gente? o pacotinho do que a gente faz. É o complemento das perdas auditivas profundas. Chega uma hora que a gente não consegue O aparelho mais... não dá mais conta. Exatamente. Ou que as cirurgias de orelha média, tipo essa de autoesclerose que eu falei, é possível, enfim. E daí a gente tem que, especialmente quando o paciente tem uma perda profunda ou severa não funcional. Na verdade, na Europa eles são meio afoitos lá, eles estão usando até às vezes para paciente com perda moderada que tem dificuldade de compreender. Daí eu já acho que daí já é um passo muito adiante. Quando o paciente chega no consultório com uma perda severa profunda... Só um parênteses. A gente está falando de severa profunda, a gente esqueceu de falar o que é, na verdade. É a população costuma ouvir muito, você perdeu tantos %. É um erro, na verdade. É muito comum dizerem isso, mas não é correto dizer isso. É que a audiometria, ela geralmente mede lá de menos 10 até 110, 120 decibéis. Aí como tem esse espaço de 100, o pessoal já pega em porcentagem. Mas lembrando um pouquinho lá do segundo grau, a escala logarítmica ela é exponencial. Então, aqui não é 1 para 1. Aí a gente classifica em normal, leve, moderada, severa e profunda. Foi mal. Não. E aí o paciente muitas vezes chega e fala, eu quero aquele aparelhinho para poder ouvir mais, porque o meu tá só amplificando ruído. Você faz a audiometria, aquela perda profunda, o aparelho do cara tá muito bom. Eu não tenho o que te oferecer. Você vai trocar 6 por meia dúzia falando em aparelho auditivo. Então, aí é onde eu converso muito com o paciente, peço para passar com o médico, pensando na possibilidade do implante. Porque quando você faz uma audiometria em campo com o paciente, a audiometria em campo é quando ele usa já a prótese e a gente testa a audição com o aparelho, para ver o quanto ele está ouvindo. Então, quando a gente faz uma audiometria em campo com um paciente com uma perda profunda e um uso de aparelho auditivo convencional, você vê um ganho limitado. Ele continua tendo muita dificuldade. Quando esse paciente aceita e tem condições para fazer o implante coclear e você vai para a audiometria em campo, essa audiometria que estava com o aparelho auditivo em 60 decibéis, que já é uma perda de grau moderado severo, a audição dele vai para 20, 25, que é o grau da normalidade que a gente precisa. Até 25 decibéis é considerado uma audição normal. Então, é importante as pessoas saberem que existe o recurso do implante coclear, indicado para pacientes com perdas auditivas severa profunda, onde o aparelho não dá mais suporte, não dá mais ganho auditivo, principalmente na faixa da fala. E a gente faz... Inclusive, o Evandro. O primeiro implante que foi realizado em Catanduva, quem que fez? Fui eu. O cara é famoso, hein, Eduardo? Tô te falando. Quando que foi? 2019 foi? 18. 2019. Antes esses Eu lembro pacientes... o dia e o mês, foi dia 25 de julho, mas eu não lembro o ano. Acho que foi 2019. E antes esses pacientes iam para onde, Evandro? Então, antes esses pacientes não iam. Boa parte deles não iam. Acabavam Nós estamos com uma demanda bem reprimida. Acabavam ficando trocando aparelho só, tentando... E às vezes dava um aparelho um pouco mais potente, que no primeiro momento ele achava que melhorava um pouquinho, mas sempre faltava depois som. Ele percebia que melhorou peronomútil, né? Não está tão bom assim. E a gente tem uma demanda bem reprimida, que é o que a Angélica falou. Então, assim, demora às vezes para sair o primeiro, depois que sai começa a aparecer um monte de gente, né? Porque daí um conta pro outro, mas tem... Você já fez quantos aqui? Aqui... 15. 15 já? Aqui já foram 15. Na vida já estão 100 e pouquinho já. Tá 15 para experiente, Catanduva é muito.
Porque a gente está falando de perda profunda, né? Não é um grupo, é um grupo de paciente. Bem não é, restrito. Exato, não é simplesmente uma perda auditiva, é uma perda profunda já, ou no mínimo uma perda severa sem funcionalidade. E é feito pelo sistema público, pelo privado? Aqui em Catanduva eu não ou... consigo fazer pelo sistema público, Não. porque a Faculdade de Medicina, que é quem tem, que é o terciário, né, do SUS aqui, não é credenciada para isso. Tem algumas regras que precisa para ser credenciada. Mas tem pelo SUS. Tem, sim. Tem. Todo mundo pode ter Qualquer acesso. pessoa, exato. Qualquer paciente que tem indicação de implante coclear no Brasil, ele pode fazer. Na Unicamp, o meu fellow de ouvido foi na Unicamp, era só o SUS que a gente atendia lá. E só lá acho que eu fiz quase 100 implantes. Então, assim, a gente tem na Unicamp, na verdade, todos os hospitais públicos, eles têm um número já determinado e tem que ser feito pelo menos aquele número todo ano, né? Então, tanto no sistema público quanto privado, o paciente tem direito. Para quem tem convênio, o convênio é obrigado, se tem a indicação, obviamente, né, o convênio também é obrigado a cobrir tanto a parte cirúrgica quanto o aparelho, que é um aparelho bem caro, então realmente fazer totalmente particular é muito difícil, por conta do custo dele. E ele é definitivo ou você troca esse aparelho ao longo da vida? Sim e não. Você troca o implante, na verdade, eu costumo dizer que quem menos participa do implante sou eu. A Angélica tem muito mais trabalho do que eu. O implante basicamente é o seguinte, como a Angélica falou, às vezes ela detecta no consultório, às vezes o paciente me procura no consultório por conta da perda de audição e daí você vê que tem uma perda profunda ou uma perda severa que não é funcional, eu indico o implante para ele. A gente faz os exames necessários, geralmente a gente sempre pede alguns exames de audiometria, exame eletrofisiológico, e aí a gente pede alguns exames de imagem. Geralmente tomo e ressonância, quase sempre, tomografia sempre, e ressonância quase que sempre também. Para criança é mandatório, ressonância para adulto a gente pode deixar passar eventualmente. E daí eu costumo dizer que o primeiro passo é definir que é cirúrgico, o segundo passo é fazer a cirurgia. Mas não adianta nada a gente fazer uma bela cirurgia com um excelente aparelho se não tiver uma equipe junto e principalmente se o paciente não tiver determinado a resolver a vida dele também. Hoje em dia a gente até ampliou a equipe. Na verdade sou eu de cirurgião, a Angélica é a fono que faz a ativação dos implantes que eu opero, ela faz a avaliação pré também. A gente tem as outras fonos também que fazem o pós-depois, que é extremamente importante. Na verdade, na minha opinião, é o mais importante. Geralmente quem faz é a Jaqueline Seron e a Mariana Dias. E a gente também tem uma psicóloga na equipe. A gente vai aprendendo com a vida, né? Então, hoje em dia, todo paciente a gente pede avaliação psicológica para ver se ele está preparado, se ele entendeu que é um caminho meio longo a ser percorrido. É um caminho que o final é bom desde que você percorra ele. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, o paciente não vai operar e sair ouvindo. Então, na cirurgia que a gente faz, basicamente, faz um corte atrás da orelha e coloca essa aqui dá para ver ou não? A gente coloca essa pecinha aqui. Isso aqui fica por baixo da pele e esse eletrodo que geralmente tem por volta de 2,5 a 3 centímetros, a gente coloca dentro da cóclea, que é o órgão interno da audição. Só isso aqui lá dentro não adianta. E isso é definitivo. Isso é definitivo. Por isso que eu falei assim, não, essa é a parte que é assim, é definitivo. É definitivo. A parte que não é definitiva é o que vem por fora. Isso aqui sozinho não adianta nada. Aí depois de uns 40 dias mais ou menos, aí eles vão no consultório da Angélica para ela ativar o implante. Esse implante, nos primeiros 40 dias, o paciente continua com a mesma perda de audição. Continua surdo, sem ouvir nada. Ou muito pouco. Aí quando a gente liga a parte externa, e esse meio aqui é um ímã, aí quando ligou a parte externa, o paciente vai começar a ouvir. Porque é aqui que tem o microfone e o processador que vai captar o som, transformar esse estímulo sonoro em estímulo elétrico e jogar lá para dentro. Esse estímulo elétrico vai percorrer pelo componente interno até a pontinha do eletrodo e vai ficar dando, entre aspas, choque no nervo da audição para poder estimular ele e levar a audição lá para cima. A gente tem esse componente externo, que é uma peça única, e a gente tem esse componente externo que é mais tradicional, comum. É mais comum. Daí as indicações variam, de acordo se é uma criança, se é um adulto, a parte estética acaba pesando um pouquinho também, enfim. Mas o principal, quando a gente pensa em implante, é a parte audiológica, né? A cirurgia ela é bem tranquila, na verdade. A gente opera o paciente de manhã, à tarde está de alta, vai para casa.
Não costuma ter sintoma nenhum, quase, não costuma ter dor, é bem tranquilo mesmo a recuperação. Mas o caminhar começa depois disso, depois que a Angélica liga. Aí que eu costumo até brincar com o paciente, que é a parte que me dá mais medo, porque já não depende mais de mim nem dela. Depois disso, quando ele tem que fazer fonoterapia praticamente semanal. Aí a gente volta naquela questão do processamento do som. Exato. Ele precisa aprender a voltar a ouvir. Então, aí ele tem que ir para fono, que faz reabilitação, e treinar este ouvido com sons novamente, para ele reconhecer, para ele detectar, para ele entender. Naturalmente, esse aparelho dá uma audição um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, né? É uma audição então, mais... ele tem que aprender a usar essa audição. E aí, geralmente, 1 ano mais ou menos, né? O paciente tem que, durante quase 1 ano, frequentar às vezes um a pouquinho fono. menos, às vezes um pouco mais, aí varia muito do paciente Do mesmo. empenho de cada um. Toda semana tá na fono e não só isso, né? Fazer os exercícios que a fono passa em casa. Quando a família ajuda, isso a gente nota que é muito melhor. Quando existe o apoio da família. O apoio familiar, tanto tudo. de compreender a dificuldade que ele está tendo, quanto o ajudar incentivo, mesmo. Fazer treino, os exercícios que a fono faz, que a Jaque ou a Mariana pede alguns exercícios de treinamento auditivo. Então, eu vou ir na fono para aprender a falar? Não. É para treinar. Você vai para treinar o ouvido com o dispositivo, ver o quanto essa audição está detectando e reconhecendo. E aí são passados alguns exercícios em casa que precisam ser feitos com o apoio da família. Exato. Pegando o exemplo que a Angélica usa, o paciente volta a ouvir, só que ele para de ouvir em português e começa a ouvir em chinês. Então ele tem que ir na professora de chinês dele toda semana. Se ele treinar o chinês dele todo dia em casa, rapidinho ele vai estar ouvindo. A paciente que tem, dos melhores resultados que eu tenho, é a primeira paciente inclusive, que a gente fez. Por ela, acho que todo mundo usaria implante, mesmo que não precisa. Ela, nos 2 primeiros meses, toda semana, quando ela saía da sessão de fonoterapia, mandava uma mensagem ou desanimada, ou chorando, ou falando que não estava adiantando. Eu falei, calma, lembra que eu falei que o caminho é longo, vai mais ou menos 1 ano. Ela teve alta com menos de 6 meses. 4 meses a Jaque liberou ela. E ela fala no telefone, totalmente imperceptível o implante ela entrou, dela. a última consulta que ela... uma das últimas consultas que ela foi lá comigo, ela entrou todo mundo de máscara, porque ainda estava na vigência da pandemia, falando no celular, conversando com a secretária. E quando ela saiu, foi para minha secretária, que ela não tinha conhecido anteriormente essa paciente, que entrou depois. Falou, aquela lá que é a primeira paciente que eu fiz implante. Ela falou, mas ela usa implante? Ela falou, no ouvido. Eu falei, não, nos 2. Falei, mas ela falou comigo de máscara, falando no telefone, todo mundo conversando na recepção. Eu falei, pois é, ela tá bem adaptada. Tá bem treinado esse ouvido, né? E aí, geralmente é a mulher que faz as coisas direitinho, né? É ruim admitir, mas é verdade. As melhores pacientes são as mulheres. Incrivelmente. Elas são mais esforçadas. E eu não sei se é por conta da gestação, enfim. Elas sabem respeitar esse tempo, assim, sabe? Elas entendem o processo. Elas entendem que não é do dia para noite. Exato. Ô, João, eu acho que a gente aprendeu muito, hein? Muito bom. E você que está ouvindo o podcast ou conhece alguém com qualquer tipo de dificuldade auditiva, né? Não precisa ser surdo, né? Procurar o otorrinolaringologista, que é o médico que vai começar essa jornada. Provavelmente ele deve encaminhar para fono e aí vai se encontrar, eu acho que em 99% das situações, uma solução. Até mais um pouquinho. Até mais, né? E isso é muito gratificante. Principalmente, o doutor Evandro disse que muito disso é pelo SUS. Ou seja, né, não tem a menor razão você não buscar ajuda preocupado com o preço do tratamento. Caminho, né? Exato. Precisa começar. Precisa. Né? Precisa estar determinado. Às vezes o paciente até fala assim, mas demora tanto no SUS. Mas se você não for atrás nunca, aí não vai acontecer nunca. Exatamente. Pode até demorar às vezes um pouquinho, mas vai. E infelizmente nós temos que terminar mais um episódio. Foi muito bom, muito aprendi bastante coisa, viu? Também, foi excepcional. E a gente pode contratar eles para fazerem vinhetas, né, cara? Eles têm a voz bonita. Né? É verdade, Olha. eu acho que seria. Depois a gente vai fazer um teste deles falando antes da consulta. Como que vai ficar. Eu vou mandar meu currículo. Tua experiência com rádio e TV. E só agradecer a vocês pela gratidão, presença, viu? Pela disponibilidade do tempo. Tá? Obrigado mesmo, acho que a audiência só ganhou com essas informações. E aproveitando, né, para finalizar, pedir para nossa audiência acessar o nosso site www.antesdaconsulta.com
Lá vocês vão encontrar o link do Instagram, YouTube, Spotify e Facebook. E se você quiser ser nosso patrocinador, lá também tem o link para fazer contato com a gente. É isso aí. Ah, e vamos fazer a perguntinha tradicional. É verdade, vamos Começa lá. pelo Evandro. Não, pela Angélica. Então vai. É, sempre primeiro as damas, né? É porque é surpresa pra ele. Não, mas... Não, pergunta pra você. Deixa de... Que isso? Caso você não fosse fonoaudióloga, o que você teria estudado? A psicologia é uma área que eu me encanto loucamente. Mas eu bati muito perto da veterinária, porque quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por animais, só que eu não consigo perdê-los. Então, eu desisti. Eu desisti e me encontrei na fono. Né? Bom, a cidade agradece. Sorte minha. E você, Evandro? Se não fosse médico otorrino, o que o Evandro seria? Tem que ser fora da área da medicina? Não, o que você faria na tua vida? Cirurgia do trauma, provavelmente. Legal. Verdade. Ia continuar sendo médico. Na verdade, eu cheguei a passar em odonto quando eu passei em medicina. Mas Legal. acabei ficando nessa área. Muito bem. Então, mais uma vez, muito obrigado. Encerramos aqui o nosso sétimo episódio do podcast Antes da Consulta.